Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o HGLG11, então bora lá bater um papo aí sobre ele. Vou deixar minhas redes aí pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda bastante. Vamos lá pessoal, mais um mês de HGLG, mais um mês de resultados muito bons. Esse é um fundo que tem pouquíssimos defeitos. A gente vai até conversar um pouco sobre isso. Acho que eu nunca entrei tanto nos defeitos desse fundo assim, mas são pouquíssimos defeitos. E é um fundo bem interessante. Então a gente vai bater um papo aí sobre ele. Um fundo que tem o patrimonial em 146, está sendo negociado na casa dos seus R$160. Aí muita gente pode falar, tá caro. Esse fundo tá caro, não dá para comprar. Eu já rebato trazendo que o valor de R$160 para mim tá ok. Até porque quem acompanha o HGRU aí consegue ver. Eles estão fazendo algumas vendas e tal, ganhando 30% acima do valor que tá aqui no VP do fundo. Então, eu não tenho muita preocupação com isso. Até em tijolo mesmo, VP para mim não serve para muita coisa, mas mesmo utilizando esse parâmetro, eu vejo que ele está defasado sim. Se você pegar hoje esse fundo e liquidar ele, vender tudo que tem dentro dele, certamente você consegue espremer muito mais do que 146. Isso aí, tranquilo. Depois vocês podem até conferir o fato relevante da venda do imóvel para Americanas e ver quanto que deu de acima do laudo, quanto deu de lucro, que aí vocês vão ter uma ideia. Mas de toda forma, é um fundo aí que está sendo negociado num valor interessante, eu digo. Eu trago para mim, né, falo sempre com o pessoal, amigos me perguntam, que a HGLG é 160, ok. Abaixo disso já começa a ficar muito atrativo, e abaixo de 155 aí você pode vender carro, casa, passarinho, cachorro, e pensar em fazer um aporte pesado. Enfim, claro que todo mundo querer comprar ele a R$140, mas não vai baixar, pessoal. Só se tiver uma merda muito grande. Vocês podem pegar o histórico aí, por exemplo, no Guedes Day lá atrás, para onde é que foi esse fundo, se eu não me engano, bateu tipo 1,53, 1,52, então é difícil esse fundo cair. Esse fundo ele é muito sólido. A gente vê o mercado inteiro caindo e o HGLG lá parado, segurando em 160 e tal, tudo caindo, banho de sangue no home broker. Eles vão ver o HGLG 160 lá. Beleza. É um fundo de seus 4 bilhões de reais, o maior fundo de logística que a gente tem hoje para investir, 314 mil cotistas, pagou 3,30. Esse rendimento ele não é recorrente, já deixar isso claro, o recorrente dele é tipo 1,10. Esses 3,30 que ele pagou foi de final de semestre e tal. A gente tem aquela questão da regra, que o fundo tem distribuído 95% dentro do semestre, e aí acaba com a HGLG teve que dar essa porrada. Eu, pessoalmente, acho essa regra horrível. Tinha que ser no ano, que aí em vez do fundo distribuir uma porrada de 3,30 no final de todo o semestre e 1,10 no restante dos meses, ele tá distribuindo, sei lá, 1,50. Enfim, esse é um pagamento mais linear, eu acho mais interessante. O fundo tem uma BL de 823 mil metros quadrados, a gente vai conversar um pouco sobre isso. O yield vocês consideram, porque tá sobre essa de 3,30. Vacância 7,8. Pessoal, vacância abaixo de 10, nem se preocupa, viu? Nem fica com neuro com isso aqui. Tá num patamar muito ok. Trazendo aqui um pouco dos resultados do fundo, ele gerou de receita total R$1 e teve um resultado de 88. A gente vai conversar um pouco disso quando a gente for lá na DRE. E teve um impacto no resultado do fundo que foi aí mais uma parcela da venda de terrenos lá que ele vendeu lá em Extrema, que teve um lucro de 11 centavos por cota. Tem um ponto falar sobre o VP, né? O fundo, eu não me lembro quando exatamente comprou esses terrenos em Extrema. Ele ia desenvolver galpões lá, ele ia construir galpões do zero. Então ele comprou o terreno e ia construir o galpão. Ele recebeu uma proposta, eu lembro desse fato relevante, foi uma proposta assim, um valor absurdo para esses terrenos. E ele nem construiu nada, já vendeu os terrenos, fez um ganho muito bom. Então, vocês entenderem um pouco sobre essa questão de VP, né? Ele coloca a questão da distribuição que aumentou para 3,30 por conta lá
dessa questão do resultado acumulado. Teve um ponto que eu achei interessante, que ele distribuiu 98,4%, que a gestão acha interessante que, nesse cenário atual, que o cotista tenha o dinheiro na mão e que o dinheiro não fique dentro do fundo. E aí eles entregaram esse dinheiro para a gente para você pegar e investir no que você acha que deve. Interessante essa visão deles aí. Aqui teve um pagamento do prêmio desse Cone G04. Eu fiz um vídeo sobre esse fato relevante e eu não vou passar por tudo, mas vou explicar de forma bem simples para vocês. Igual eu expliquei no vídeo do fato relevante. Vocês lembram quando, às vezes, um time de futebol vende um jogador para outro? O cara vendeu, o Cruzeiro vendeu o jogador pro Real Madrid, e aí no contrato, lá na cláusula, ele coloca o seguinte: se esse jogador fizer 10 partidas no ano como titular, eu vou ganhar um prêmio aqui. Se ele fizer 5 gols, eu vou ganhar mais. Se ele fizer 2 assistências, eu vou ganhar mais isso. Então foi basicamente isso que aconteceu. Eles tinham uma cláusula no contrato do imóvel que, quando o imóvel atingisse aí um valor de vacância de 80%, ia pagar um prêmio, né? Com isso, o fundo, ele adiantou esse prêmio pro vendedor, e com isso o vendedor vai remunerar o fundo também em relação a esse valor, como se fosse uma RMG, um valor de 10% aí, enquanto a vacância financeira do imóvel esteja menor que 80%. Então, basicamente isso que ele fez aí. Ficou bem fácil. No vídeo, pessoal, do Fato Relevante, ele deve estar aparecendo o card aqui em cima para vocês. Se não apareceu, vai aparecer ainda. Eu expliquei direitinho isso, bem mais pausadamente. Eu não vou parar tanto aqui, porque já tem um vídeo no canal falando disso. Não tem porquê a gente passar de novo nisso dessa forma. Um pouco da alavancagem. Ele segue aí os mesmos comentários dos últimos meses. A gente consegue ver o fundo com a alavancagem muito baixa, um patamar assim, ridículo de alavancagem, tão pouquinho. E o ponto principal dessa alavancagem, que é o pulo do gato para esse fundo, é o seguinte: quando ele alavanca no patamar de 5%, você consegue ver aqui no gráfico de amortização, o que acontece? Ele consegue utilizar aquele valor dos 95%, dos 95% que ele distribuir, 5% ele pode ficar, ele utiliza esse valor, que é essa linha amarela aqui, para pagar a amortização do CRI. E fazendo isso, ele consegue crescer de forma orgânica, sem precisar de emitir cotas. Eu fico esperando um dia que a nossa legislação avance para um patamar onde o fundo consiga reter, sei lá, 10%, até um pouco mais, para o fundo conseguir crescer de forma orgânica. Pessoal, por mais que você deve estar se pensando agora, mas eu quero o dinheiro na minha mão, o fundo imobiliário tem que me pagar, vai me pagar menos? Ok, ele pode até te pagar menos, porém, se esse dinheiro fica dentro do fundo e o fundo pode utilizar para crescer, sem emitir cotas, você vai ter a mesma quantidade de cotas e o fundo fazendo investimentos. Resumindo, o bolo cresce e a quantidade de pedaços continua a mesma. Como é que é hoje o crescimento de fundo imobiliário? O bolo cresce, mas a quantidade de pedaços cresce junto. Então, por isso que é tão difícil. Você vê fundo imobiliário crescendo e aumentando os rendimentos. Sempre o fundo cresce de PL e o rendimento não muda tanto, muda pouco. Por quê? Porque o crescimento não consegue ser orgânico. Ele está sempre precisando emitir novas cotas. Então, eu acho, minha visão, que tinha que ter uma evolução na regulamentação de fundo imobiliário para poder crescer de forma mais orgânica. Seja emitindo dívidas de forma mais inteligente e interessante do que propriamente CRIs, que a gente sabe que não é a melhor estrutura, ou conseguindo reter um pouco mais do resultado do fundo. Então, são vários pontos aí que, na minha visão, precisam de ser atualizados aí para a CVM. Essas regras que a gente tem atualmente não refletem a indústria que a gente tem hoje. Enfim, comentei já desse ponto, né? Vamos lá da parte comercial do fundo aí. Eles trazem alguns pontos aí, que a vacância do fundo caiu para 7,8%. Galera, marginal a mudança. E a gente vê, a gente pode fazer algumas leituras das movimentações que ocorreram. Então vamos lá. No primeiro, nesse Washington Luiz aqui,
Eles são dois processos de estudos que caso venha a acontecer, liquida toda a área vaga do condomínio. E as empresas aí estão buscando espaço armazenagem refrigerado. Isso aqui, pessoal, galpão refrigerado, isso dá um dinheiro violento. Tipo assim, um galpão normal você aluga ele a R$20 o metro quadrado, um refrigerado você vai alugar ele a 45. O fundo mesmo já alugou bem mais que isso, então é bem interessante. E aí o fundo tá fazendo alguns estudos para ver se vale a pena fazer esse investimento para transformar num galpão refrigerado. Nesses G06 aqui, teve no último relatório falar de algumas devoluções que tiveram alguns módulos e a expansão de outro locatário. Eles estão aí com 2 módulos disponíveis que já deve estar aí para ser alugado em breve. No G04, a Seara assinou expansão para mais um módulo e aí está com 86% alugado. Se continuar nesse ritmo, pode ser que a Seara pegue o galpão inteiro, hein? Não duvido. No São José dos Campos aqui, os processos, tinha dois processos de locação aí e eles perderam velocidade. Não tem aí perspectiva de conseguir alugar isso no curto prazo. Vamos ver se eles conseguem alugar esse negócio. E na questão do Itupeva, eles estão tendo várias visitas para o galpão e para o Itupeva 2 também. Até colocar interessante, desde um módulo de 1.500 metros quadrados até um galpão inteiro. Então, tipo, vocês imaginam, a gente tá aqui conversando, pode ser que termine o vídeo, saia um fato relevante, os caras alugaram 90 mil metros quadrados de uma vez, numa lapada assim, ó. Numa lapada, alugar 90 mil metros quadrados. Então vamos ver. Quem sabe aí o que vai acontecer. Um dos processos que busca aí um módulo apenas, eles estão tentando jogar para o Itupeva 1, porque tem o Itupeva 2 que está finalizando as obras e o Itupeva 1. Então eles estão tentando jogar para o Itupeva 1 para ver se consegue deixar o 2 livre para justamente essa questão dessa locação do galpão inteiro, vai que acontece, né? Melhor você ter o galpão livre. Aqui no Itupeva 1 tem uma expansão, ele coloca. Um pouco a gente já viu aqui algumas fotos. O avanço das obras está bem devagar em relação ao que era planejado, tá atrasado, né? Você tem que dar um gás nessas obras aí, porque tá enrolado. E um ponto legal que é a exposição ao fundo em desenvolvimento. Lá em setembro desse ano vai chegar em 5% do PL, depois vai zerar quando o galpão ficar pronto. Então isso mostra pra gente como é que o fundo trabalha. Ele trabalha com 5% de alavancagem e 5% de desenvolvimento. É uma tese bem segura, bem defensiva. E, pelo que a gente viu no prospecto da última emissão, bem provável que acabando esse primeiro desenvolvimento, pode ser que o fundo tenha um novo desenvolvimento aí. Então não fique surpreso caso isso venha acontecer. DRE dele, a gente pode ver aqui em junho, como foi, receitas de 23 milhões de reais. As despesas estão no patamar ok, 2,8 milhões de despesas, o resultado de 20 milhões aqui. E aí ele distribuiu 77, foi 3 vezes mais do que o normal, né? A gente já conversando sobre isso. Esse fundo tem muito dinheiro, tem muito não recorrente na distribuição dele. O recorrente dele é mais ou menos uns 88 centavos, então isso sempre tem que ficar um pouco de olho aí. Até aqui, ó, 88 centavos. O fundo distribuiu 3,30 e ainda tem 84 centavos acumulados aí, que são aqueles 5% que o fundo consegue reter e vai indo dos semestres anteriores. Rentabilidade, né? Comentar, né? Desde o início. Nesse fundo eu gosto de passar em rentabilidade, 415% aí, dá um pau no Ibovespa, dá um pau no IFIX, dá um pau em muita ação boa também, viu? Para quem não gosta de fundo imobiliário, falando que é conta do vigário, não sei o quê, porque não investe no HGLG, né? Deve ter comprado o XPCM lá e aí fica reclamando. Enfim, liquidez é muito boa também, se considerar 125 milhões no mês, são 20 pregões aí mais ou menos por mês, vai dar 6 milhões por dia, tá excelente. Número de cotistas sempre crescendo num patamar constante e tem aí 300 mil cotistas nesse fundo. Agora eu vou falar do primeiro defeito que eu falei que eu ia comentar. Primeiro defeito desse fundo, emissões. Esse fundo ele só faz emissão oferta 400.
Por quê? Porque isso é uma trava de regulamento que ele tem. E infelizmente a gestão não consegue mudar. Eu até falei nisso em outro vídeo, em outro assunto, que a gestão desse fundo precisa mudar isso. Se não mudar, eles vão acabar perdendo esse fundo. Aí você pode falar, como assim? Vai perder esse fundo? O Credit Suisse vai perder o HGLG? O HGBS, para quem não sabe, era da Credit Suisse. E aí o Freitas saiu da Credit Suisse, fundou a Red e tomou o fundo da Credit Suisse. Então, se eles não mudarem essa questão das emissões, fica complicado. Esse fundo já tem uma base extremamente sólida de cotistas, já passou da hora dele fazer apenas ofertas 476, taxa barata. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Um ponto também que é um outro defeito, pra gente aproveitar, vamos falar os defeitos aqui agora no meio do vídeo, desse fundo, vamos subir aqui, ó, é esse carinha aqui, ó, é esses 3,30. Muita gente ficou brava com esse valor essa distribuição de 3,30. Por quê? Porque o fundo fez uma emissão e aí tinha esse valor acumulado que estava dentro do fundo de uma venda. O fundo fez uma nova oferta de cotas, essas cotas foram convertidas e aí veio a pagamento. Então dividiu esse acumulado em novas cotas. Muita gente queria que esse acumulado fosse pago antes da conversão das cotas. Eu entendo isso. Entendo esse ponto, e é uma coisa, se o fundo fizesse somente ofertas restritas, isso não ia ser um problema, mas como é oferta pública e tal, o pessoal sempre reclama dessa questão. Para mim, hoje são os dois grandes defeitos do fundo. Esse da emissão, eles têm que mudar isso, é urgente, é para ontem. Eu falei no vídeo do HGCR, quando a HGCR soltou a emissão. Cara, Credit Suisse, ou ela vem a público falar com os cotistas, eu preciso que vocês me ajudem nesse ponto, vamos fazer aqui, ó, tá aqui o e-mail, cada um vai mandar um e-mail falando o seu nome, o seu CPF, falando que você quer uma assembleia, e a gente vai juntar todos os e-mails para ver se consegue 5%, ou a gente vai chegar na mesa da CVM, vai botar na mesa e vai falar com a CVM, nós vamos mudar, nós vamos propor uma assembleia para mudar isso e ponto. E dane-se. E a CVM vai fazer o quê? Porque é aquela coisa, né? Quando é com player grande, a CVM fica caladinho. Vi de caso da MXRF, que era XP e BTG do lado. Então aquele Suíço tem força para chegar lá na CVM e prensar a CVM para mudar. Porque é uma mudança benéfica para o fundo e que só não consegue ser feita por parte da gestão por conta dessas regulamentações aí da CVM que não levam a lugar nenhum, nesse caso, né? Então, vamos ver. Quem sabe um dia muda. Eu já me coloquei à disposição do pessoal lá para fazer esse contato entre gestão e cotistas para a gente conseguir mudar essa questão desse fundo. Porque esse fundo, para ele ficar perfeito, só falta arrumar as emissões. Enfim, falar um pouco do patrimônio líquido dele. Ele tem ele tem 2,3 bi em imóveis, ele tem muito dinheiro em fundo imobiliário, CRI, LCI, renda fixa, dinheiro esse que vai ser utilizado, viu, pessoal? Principalmente esse dinheiro da renda fixa aqui, ó. Não podem ficar tranquilos, o fundo tá com bastante dinheiro em caixa e a hora de fazer compra é agora. Então vamos ver se o fundo vai utilizar, se já tem novidade aí no futuro. Tô bem curioso. E ele tem aí um pouquinho de aquisição que ele fez, tá parcelado, mas ele também tem a receber, então acaba que empata no 0 a 0 aí. Descendo, localização dos imóveis aqui a gente consegue ver. Uma localização muito boa, viu? Ele tem bons imóveis, localizações excelentes. Aqui a questão da vacância, né, que tá em 8%, já vem nesse patamar de 8% aí. Vencimento dos contratos, a gente não tem nem que se preocupar com isso. Lá em 2024 vai começar a preocupar, mas bem light. Reajuste dos contratos, ainda tem 34% da receita para ser reajustada. É algo próximo de 2 a 3 centavos em relação aos 88 centavos que o fundo vem tendo aí de recorrência. Questão de contrato típico atípico, vamos ver também, né? Seria legal se ele pegasse esse dinheiro, principalmente esse dinheiro aqui, e fizesse alguns contratos de build-to-suit, sale and leaseback, aumentando essa parcela de contrato atípico, seria muito bom. Classificação dos setores dos inquilinos, né? Bons inquilinos, tem que comentar.
a questão do aqui, ó, até falei, eu comentei no início do vídeo, né? Tá vendo o imóvel da Americanas, esse aqui do Uberlândia. Olha aqui o lucro que deu nessa venda. Os caras venderam por 289 milhões e o lucro de 61 milhões só nessa venda, que deu aí 2,89 por cota. Então, bem vultoso os valores aí das vendas que ele vem fazendo. E tem outras vendas aí que a gente pode ir conversando. Se for puxar os fatos relevantes, vocês vão ver, são só lucro elevado. E aqui um pouco de cada um dos imóveis. Ele tem aqui um HGL Blumenau, tem esse Master Labs lá em São Paulo, o galpão Uber, esse galpão aqui tá vendido, tá em processo, né? Porque tem que ver, a gente fala que ele tá vendido, mas tem que esperar o GGRC pagar, né? O GGRC tá numa situação bem ruim para pagar esses imóveis, esse imóvel. Então, não fique surpreso se der alguma cagada lá no GGRC, ele não conseguir pagar e aí o HGLG ficar com esse imóvel, ficar tipo, hoje ele tem 40%, porque o que aconteceu? Ele vendeu esse imóvel parcelado, então cada parcela vai diminuindo a participação dele no imóvel. Então eu não duvido que, sei lá, chega no meio do caminho, o GGRC fala, cara, não tem mais dinheiro, ferrou. E aí o fundo acaba ficando com esse imóvel, e isso aí vai dar um rolo danado, mas espero que não aconteça, né? Mas se vier a acontecer, vai ser uma dorzinha de cabeça aí pra resolver. Mas é aquela coisa, né? O cotista do GRC vai se ferrar, que vai ter que pagar multa, não sei o que e tudo mais. E o HGLG vai pegar o imóvel provavelmente e vender ele de novo, né? Então, vamos ver o que acontece. O HGLG São Carlos, o Rio Claro, Tectown, Montemor, Campo Grande, vários imóveis aí de altíssima qualidade. Eu vou passar de forma um pouco mais rápida pra gente não ficar falando tanto. As localizações são muito boas, viu, pessoal? Só localização top. A gente pega aí, a gente consegue ver. Não tem localização ruim aí nesse fundo, não, viu? A gente vê esse aqui no Rio de Janeiro, esse aqui lá em Guarulhos, esse aqui lá em São José dos Campos, um em Vinhedo, lá da Volkswagen, um baita de um galpão, um baita de um contrato. Esse aqui é o contrato mais forte do fundo e representa, se não me engano, 20 e poucos, quase 30%, que a gente consegue conferir aqui, ó. Quer ver? Cadê? Vinhedo. 20% da receita contratada, então é um maior inquilino aí do fundo hoje, a Volkswagen. A gente tem esse aqui em Extrema, Itupeva, Betim, região metropolitana de BH, para quem não conhece. Tá bem no raio de 30 de BH. E os outros imóveis aqui. Outro ponto que eu gosto de falar nos vídeos, gosto de comentar com vocês, que é o seguinte, essa tabela de potencial de expansão. Galera, expansão dá um dinheiro, isso dá um dinheiro, você fazer uma expansão no imóvel é muito bom. Você pode pegar, quiser falar, putz, será que dá mesmo? Abre os fatos relevantes do Bresco BRCO11, onde ele fez umas pequenas, expansões pequenininhas. Ele ganha, o cap rate dos contratos é 15, 13, tipo, dá uns cap rates muito bons. E a gente vê a área que tem aqui, é uma área gigante. Isso aqui, ó, só do Itupeva dá uma área tamanho, tem fundo de logística e não tem isso de área. Se juntar todos esses imóveis aqui, dá mais ou menos uns 600 mil metros quadrados. Dá tipo assim, dá quase que um Bresco de tamanho. Então isso aqui é uma coisa que tá aí quietinha no fundo, tá lá adormecida. A hora que o fundo ativar essas áreas, vocês vão ver. Aí nós vamos ganhar dinheiro a rodo com isso aqui. Enfim, é isso que tem pra falar do HGLG. Sei que é um vídeo que vocês gostam bastante, um fundo que vocês gostam bastante. Tô aí num cenário diferente, tá em obra aqui em casa, tá um inferno, mas o canal não para. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!